Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar seguimento a mais uma aula de hoje. Vamos iniciar nossa aula falando sobre grande parte das cidades medievais se localizavam em terras de condes, duques, bispos, a quem os moradores eles tinham que pagar um imposto, prestar serviços gratuitos como consertar estrada, pontes, entre outros. Para libertar-se desse controle, os habitantes das cidades, que eram os artesãos também, comerciantes em sua maioria, lutaram ali de várias formas para obter uma autonomia. Por vezes, os habitantes eles até conseguiam isso, mas isso vinha por meio de rebeliões contra ali o aumento do imposto e as autoridades. Outras vezes por meio de compra de cartas, que eram franquias. E o que é franquias? Ele era um documento que dava a eles o direito de ali administrar a sua cidade. Então, com a carta de franquia em mãos, eles elegiam representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. É dessa época que vem aquele ditado popular: o ar da cidade torna o homem livre. Então, esse ditado ele é bem antigo, tá bom? Vamos dar seguimento. Bem, os participantes das cruzadas consideravam-se marcados pelo sinal da cruz e, por isso, abordava uma cruz na roupa, como está ilustrado aqui nessa imagem para vocês. Então, eles sempre tinham esse sinal da cruz. Tinha os templários, tinha... Então, quando eles iam para uma cruzada, geralmente eles usavam esse símbolo, a cruz. Daí o nome de cruzada. As cruzadas reuniam mulheres, milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres, camponeses, ricos, pobres, civis e religiosos. Então, tinha uma grande quantia de gente ali. Os nobres, eles iam de cavalo e eles iam bem armados, iam a cavalo e iam bem armados. A maioria, porém, ia a pé e sem arma alguma. Os motivos das cruzadas eram de ordem material, social e religioso. E eu destaco aqui para vocês alguns pontos. Os dirigentes da igreja, o que eles queriam? Eles queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando para fora da Europa. Então, aqui era algum dos objetivos. Os mercadores, o que esses mercadores eles desejavam? Então, eles ambicionavam aumentar o comércio como o Oriente ali, foi o que nós falamos lá na nossa aula passada, essa questão da comercialização. Então, a cruzada, ela possibilitou a questão das rotas comercial, o desenvolvimento de algumas cidades. O que mais? Tínhamos aqui também os nobres, e os nobres, eles tinham um objetivo diferente dos demais. O que era? Esperavam obter terras também e riquezas orientais. Então, cada um tinha uma visão com relação às cruzadas. As pessoas comuns, essas já iam também por um outro objetivo que não era a questão do lucro. Elas queriam o quê? Salvação eterna. E por meio ali da igreja, a igreja ela usava a fé dessas pessoas. De que forma? Prometia salvação, prometia o perdão aos seus pecados. Então, as pessoas comuns, os camponeses, pessoas que tinham menos rentabilidade, não tinha ali um destaque dentro da sociedade do período, elas iam por conta do perdão. Então, elas queriam ali ser perdoadas, a igreja prometia isso, ó, se tu for lá para a cruzada, tu tá garantido ali o teu perdão, tu tem a tua salvação. Então, essa era uma das questões muito pontuadas dentro deste período. Dando seguimento à nossa aula, aqui temos algumas das principais cruzadas que eu trago aqui para vocês. A primeira, ela vem de 1096 até 1099, foi liderada ali por nobres de várias partes da Europa e conseguiu conquistar Jerusalém. A segunda, ela já foi comandada pelo rei da França e pelo imperador da região, onde hoje é a Alemanha. Os líderes, eles se desentenderam e a expedição ela foi derrotada pelos muçulmanos. Já a terceira cruzada, ela foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra, pelo imperador da região, onde também hoje é a Alemanha. Os cruzados estabeleceram ali um acordo com os muçulmanos, que na época haviam reconquistado Jerusalém. O acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinações
a Jerusalém novamente. A nossa quarta cruzada foi motivada principalmente por um interesse econômico, onde os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados. E o que eles forneciam? Navios, alimentos e dinheiro. Mas eles queriam alguma coisa em troca. E o que eles desejavam em troca? Exigiam que os cruzados atacassem uma cidade cristã. E qual era essa cidade? Constantinopla. Pois bem, como eles estavam devendo, o que acontece? Eles atacaram Constantinopla. Por que era para atacar Constantinopla? Porque dessa cidade, os comerciantes, eles eram concorrentes. E assim foi feito. Então, foi realizado esse embate. Vale ressaltar aqui algumas mudanças que acontecem dentro desse processo de cruzada. Vamos destacar primeiramente aqui a comercialização entre o Oriente e o Ocidente, assim como as cidades europeias. Também vamos destacar aqui a questão que essa comercialização ela vai favorecer os comerciantes europeus. Com isso, suas cidades também recebem esse benefício. Outro ponto que destacamos aqui é os italianos se destacando no rico comércio de especiarias do Oriente, uma vez que essa comercialização pelo Mediterrâneo ela era feita somente por muçulmanos, mas os italianos eles vão ganhar espaço, então eles vão se destacar também. E o outro ponto que vale destacar é o enfraquecimento da nobreza guerreira. Por quê? Porque eles vão aderir dívidas e eles não vão conseguir pagar. E consequência disso tudo é a perda dos membros dos cruzados. As pessoas que faziam parte das cruzadas, elas vão ali perder os seus membros. Então, são algumas coisas que vale destacar aqui, são algumas mudanças que ocorrem. Vamos para o nosso próximo tópico. É o conhecimento da arte e a questão da universidade, que se destaca também aqui nessa nossa periodização, aqui nas mudanças da Europa feudal. O revigoramento do comércio e das cidades, ocorrido ali no século IX, elas impulsionam o conhecimento da arte e a importância do cálculo para a burguesia, o clima de maior liberdade das cidades, o aumento das trocas culturais, entre outras, entre as pessoas de diferentes regiões. Então, tudo isso favoreceu o avanço da ciência e a criação de universidade. E aí, nesse meio contexto, vai falar-se também sobre o avanço da arte. Medicina, direito e teologia eram as áreas do conhecimento que tinha dentro daquele período. Então, vamos relembrar, dentro da universidade, lá no passado, a durabilidade do curso ali, da formação, era 4 anos. Tínhamos a arte, tinha a medicina, o direito e a teologia. Então, esses eram alguns dos cursos que estudava dentro deste período, tudo bem? Crises e doenças e revoltas também é uma coisa que vai acontecer dentro desse período. Já é o que vai caracterizar o nome lá que as pessoas contam, falam que a Idade Média foi o período da Idade das Trevas. Na aula passada nós vimos que isso não aconteceu porque teve alguns avanços dentro desse período, surgimento da universidade, foi o que nós acabamos de falar. Coisas que foram acontecendo dentro deste meio que teve essa contribuição. E nós vamos destacar o quê? Fortes chuvas torrenciais dentro desse período, elas contribuíram para que as colheitas não fossem tão prósperas quanto eles imaginavam. Então, consequentemente, a fome ela vem desse processo, que é a chuva torrencial, que vai atrapalhar ali a colheita, não vai ter uma boa produção, vai ter consequência as más colheitas, a criação também de ovelha e a extração de lã, ou seja, a agricultura ela vai abrir margem ali para os pastos, para a criação da ovelha, então isso vai contribuir bastante para essa questão da fome. A questão também do aumento dos impostos, as pessoas não vão ter dinheiro para estar pagando tanto imposto da forma que são cobradas constantemente. Então, tudo isso vai gerar a situação da fome. Então, as pessoas vão passar por necessidade. Bem diferente do que lá no começo eles começaram com as novas tecnologias. Então, teve uma produção, teve excedente, teve as feiras. Quando chega nessa fase, eles já não conseguem ter grão nem para eles mais. Então, vai acontecer ali uma disputa e vai acontecer todo um conflito por conta da fome. Temos aqui a questão das doenças. Como que surgiu essas doenças dentro desse período?
pela falta de higienização. As pessoas desse período, elas não tinham o hábito de tomar banho, de se higienizar, não tinha todo um aparato ali da questão de higiene. Então, era péssimas condições de higiene. O lixo das casas não era coletado e jogado da forma que nós fazemos hoje. Então, aqui na nossa atualidade, nós temos os dias para colocar o nosso lixo na rua, não jogamos em qualquer lugar. Então, tem os lugares corretinhos para estar jogando. Então, nesse período, os lixos, eles eram jogados nas ruas. Então, imaginem só vocês, se o lixo ele tá jogado na rua, dentro do convívio das pessoas, vai gerar consequência. Vai atrair ali animais peçonhentos, vai atrair rato, barata, pulga, vai atrair tudo que é inseto, e isso vai fazer parte da convivência das pessoas. E, geralmente, vai ter uma contrapartida que não é nem bem uma contrapartida, vai ter consequências. E essas consequências são a questão das doenças. Não havia também nesse período coleta de lixo, encanamento de água ou esgoto, não havia todo esse aparato. E é dentro desse contexto de sujeira, de falta de banho, de rato e de tudo, que vai surgir a grande peste ou a peste negra. Essa peste negra, ela é chamada também de peste bubônica, tem várias nomenclaturas. E as pessoas elas vão morrer por conta disso. Então vai dizimar boa parte ali da população desse período. Então é uma epidemia. Então ela pega ali em grande escala e rápido as pessoas. Como que era a transmissão disso? A transmissão era os ratos, eram as pulgas, os próprios seres humanos, depois de um certo tempo, porque já estavam bem contaminados, já fazia essa transmissão. Então, foi toda essa contextualização que contribui para que a população dessa época ela vá ser dizimada por boa parte. E no meio de fome, no meio de doenças, no meio de epidemia, no meio de todo esse conflito, busca-se ali a necessidade de sair daquilo. Então, vamos buscar uma alternativa para sair desse meio. E a alternativa buscada é guerras, revoltas, que as pessoas elas vão se juntar, vão fazer motim e vão brigar com o rei, vão brigar para sair daquilo dali. E é nesse contexto que vai surgir vários conflitos. Também, já anos depois dessa situação da peste negra, de algumas revoltas, tem também ali a Guerra de 100 Anos, que é de 1337 até 1453. Essa revolta ela já é impulsionada já pela questão de conquista de novos territórios, onde o rei Ricardo III, ele é rei ali da Inglaterra, ele quer se tornar rei da França. E aí, então, é por questão também de busca de territórios. As rebeliões camponesas. Então, com as mortes provocadas por fome, pela peste, pela guerra, então começou a faltar ali mão de obra nos campos. As pessoas tinham sido dizimadas. Então, começou a faltar mão de obra no campo e a produção agrícola ela diminuiu. Então, ela diminuiu e acarretou um grande prejuízo para quem? Para a nobreza. E a nobreza ela ficou ali naquele ver navios, porque os camponeses que os sustentavam, que os mantinham, né? Então, como acontece toda aquela eventualidade da peste negra, dizimação, então isso acaba chegando em conflito, tendo várias consequências para a nobreza. E para compensar essas perdas, a nobreza ela aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos sobre eles, ou seja, eles saem daquela situação toda, não tão recuperado, mas mesmo assim a nobreza ela quer continuar tirando deles. E aí eles chegam uma hora também que eles não querem mais aquilo, não aceitam mais essa situação inteira. E é nessa mesma época os reis elevaram também os impostos pagos por seus súditos, os camponeses então reagiram promovendo revoltas, e essas revoltas recebem a nomenclatura de Jacques Quiere, na França, ali em 1358, e a revolta de Walter Tell, na Inglaterra, já no ano de 1381. Então, são algumas revoltas que vêm a acontecer dentro deste período. Bom, alunos, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.